programa Análise Direta está no ar com mais uma entrevista interessante para você, diretamente dos estúdios de São Paulo. Todos nós já sentimos dor e com certeza não é nada agradável, não é? A Sociedade Brasileira para Estudo da Dor estima que cerca de 30 a 40% da população brasileira sofrem com a dor crônica. Dor essa patológica que pode levar ainda ao aparecimento de quadros de ansiedade, depressão, isolamento social e distúrbio do sono. Mas como tratar e de que forma? Quem está aqui hoje é o médico intervencionista da dor, Dr. Fabrício Dias Assis, do Singular Centro de Controle da Dor de Campinas. Tudo bom? Como vai, Patrícia? Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui no Análise Direta. Prazer é todo nosso. Vamos explicar o que eu nunca ouvi falar em médico intervencionista. O que é isso? Na verdade, a medicina intervencionista da dor é uma especialidade, é uma área da medicina. No Brasil ainda não é uma especialidade médica, Patrícia. A Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor é uma sociedade que foi criada há 3 anos e hoje ela conta mais ou menos com a presença de 150 associados e que são médicos que fazem os procedimentos, normalmente neurocirurgiões que tratam alguns tipos de dor, ortopedistas de coluna que tratam alguns tipos de dor de coluna e alguns anestesistas, ainda poucos no Brasil, infelizmente, que se dedicam a essa área, que são procedimentos para aliviar os mais diversos tipos de dor, né? Então, como você disse agora na chamada do programa, acho que é muito importante, a primeira coisa é a gente diferenciar para o telespectador o que é dor crônica, né? Então, você disse que a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, ela tem uma pesquisa lá de Salvador, 30 a 40% da população brasileira sofre de dor crônica, né? Então, é um problema, na verdade, de saúde pública no Brasil e no mundo inteiro, não é só uma doença de país subdesenvolvido. Se a gente pegar os índices da Europa do Norte, dos Estados Unidos, do Canadá, eles têm, as taxas são muito parecidas com as taxas do Brasil e dos países menos desenvolvidos. Então, a dor crônica hoje, ela movimenta quase $1 trilhão por ano só nos Estados Unidos, né? Para tratamento, para cuidados de pessoas, de faltas ao trabalho, né? E tudo mais. Então, a dor crônica, na verdade, é aquela dor que deixa de ser uma dor que protege a pessoa de alguma coisa, porque a dor é um sinal de alerta de que alguma coisa está errada, né? Então, os seres vivos, a maioria que já começa a ter o sistema nervoso, ele já tem dor. Então, lá na floresta, o animal ele sabe que ele está em perigo se ele já foi picado ou tem uma experiência dolorosa por algum motivo. Então, ele vai sair correndo se ele vê, por exemplo, algum animal que possa trazer perigo para ele. E mesma coisa para nós, seres humanos, a dor ela é um sinal de proteção para a nossa vida. Um sinal de que algo está errado no corpo, né? Isso, uma inflamação ou qualquer coisa. Por exemplo, tem pessoas que nascem com uma síndrome genética que elas não sentem dor. Então, elas têm uma expectativa de vida muito pequena, porque elas realmente não têm noção do perigo. Se elas têm um corte, um ferimento, elas não conseguem entender que elas têm aquele corte, elas não percebem aquilo. Só que a dor crônica, quando o estímulo ele permanece, e didaticamente a gente fala que por 3 meses, então a gente já começa a chamar de dor crônica. Então aquela pessoa que tem aquela enxaqueca, aquela dor de cabeça já, nem que seja de vez em quando, já há muito tempo, então aquilo traz é como se fosse um curto-circuito no sistema nervoso que percebe a dor. Então não é um funcionamento normal do sistema que percebe a dor. Existe uma hiperexcitabilidade, existe um curto-circuito desse sistema, o que acaba amplificando e o que torna que a dor crônica ela não tem uma relação direta com a inflamação. Então, muitas vezes, você não consegue, numa dor de coluna, por exemplo, achar uma inflamação que justifique aquela dor específica, porque ela tem todo um contexto já da cronicidade e que esse curto-circuito, essa hiperexcitabilidade do sistema nervoso levou o paciente a ter uma amplificação daquela dor, né? Tá certo? Então, qualquer dor por mais de 3 meses já é considerada crônica. Isso é didático. Na verdade, é quando a dor ela ultrapassa o tempo esperado para a resolução daquela doença normal. Então, por exemplo, se o paciente tem uma inflamação de um músculo na cabeça, é normal que ele possa ter uma dor por algumas horas ou poucos dias.
Se aquilo acaba se cronificando, então a gente chama que aquilo é uma dor crônica. Um herpes zoster, por exemplo, que é fácil da gente entender, é uma infecção causada pelo vírus da catapora e que dá muita dor. São lesõezinhas pequenas que os idosos normalmente têm e que muitas vezes as lesões acabam e o paciente continua com a dor. Então, apesar de não ser 3 meses, pode ser 1 mês, por exemplo, que as lesões já acabaram, mas se a dor continua, a gente chama aquela dor de crônica, porque a resolução da doença já aconteceu, mas a dor ainda continua, por exemplo. Né? Intervencionista, por quê? O intervencionismo, na verdade, são procedimentos, né? Normalmente são realizados através de agulhas, que objetivam não só o tratamento, mas também o diagnóstico de vários tipos de dor. Né? Então, hoje, a medicina intervencionista é muito importante não só para tratar vários tipos de dor, mas também em alguns casos, por exemplo, nas dores de coluna, né? Ela também vai ajudar muito a que haja um entendimento melhor sobre aquela dor, para que então haja o tratamento adequado. Né? Quando não há uma inflamação, né, que você estava falando que às vezes a coluna tem uma inflamação e começa ali com uma dor aguda, né? Sim. Que é aquela dor que ela dá intensa e depois para, né? E a dor se torna crônica, você falou que pode não ter mais uma inflamação. Mas por que existe que a dor persiste? Muitas vezes por um mau funcionamento no sistema que percebe a dor. Então, acaba entrando num círculo vicioso, por exemplo. Né? Então, o sistema que percebe a dor, a gente antigamente achava que o cérebro ele não assumia novas funções. O sistema nervoso, a gente achava que ele não tinha a plasticidade para assumir novas funções. Hoje a gente sabe que ele tem. Então, quando o neurônio, quando aquele nervinho começa a mandar muita informação de dor para o cérebro, então ele vai entendendo que é importante sentir dor e vai aumentando a capacidade de sentir dor. Não só amplificando a área de dor, como facilitando que a dor aconteça. Então, o corpo vai ficando mais sensível e coisas assim. Né? Isso acontece muito com quem tem enxaqueca, não é? Acontece com todos os tipos de dor. Então, todas as dores que acabam sendo expostas ao organismo de uma maneira mais crônica, elas acabam levando a esses mecanismos. E quanto mais tempo de exposição à dor, mais evidentes são esses mecanismos, maior é a sensibilização. O corpo entende que você ainda tem alguma coisa errada, é isso? O corpo entende que é importante... É importante eu avisar que alguma coisa está errada ainda. Exatamente. Aí ele vai aumentando, tem novas áreas do cérebro que vão assumindo papéis de transmitir a dor. Tem novos grupos de nervos que antes não tinham a função de carregador, que começam a carregar a informação de dor também. Então, a dor crônica, ela não tem relação direta com uma inflamação específica. Ela é muito maior do que a inflamação. E o que eu falo para os pacientes no consultório, né, e junto com a dor crônica, o paciente ele compra um pacote, a pessoa compra um pacote. Porque a dor crônica afeta muito emocionalmente a pessoa também, né? Porque é diferente você sentir dor de uma cirurgia, por exemplo, de hérnia de hiato, que você vai operar lá e depois de 2 dias, 3 dias, você está bem. Passou a inflamação causada por aquele trauma. É de você ter uma dor que te incapacita, às vezes por anos, que você não vê uma solução com aquilo, você não consegue, muitas vezes, trabalhar, às vezes a pessoa perde emprego por causa daquilo, ou perde totalmente a vida social, a capacidade de convívio, não vai mais para sair, não faz mais lazer. Então a pessoa vai perdendo todo o prazer pela vida. Por isso que pode dar depressão, né? Ansiedade. Então, por isso, a pessoa com dor crônica, ela sempre vai ter algum quadro emocional envolvido junto com aquilo. Porque a dor ela é física até ela chegar no cérebro. Quando chega no cérebro, cada um que traz para a gente dentro do consultório é um sofrimento, na verdade, junto com a dor. Não é uma coisa física, né? Então, ela tem... A dor, ela também tem relação com as experiências que a gente tem durante a vida da gente anteriores, né? Então, o filho lá de um alemão lá, super rígido, que teve uma educação muito rígida, ele vai ter uma resposta à dor, por exemplo, completamente diferente do filho de um latino que, às vezes, tem um pouco de manha, estou com dor de barriga, estou com dor de cabeça para ir para a escola e não ia para a escola. Então, pode usar a dor como outras... a dor tem vários significados, na verdade, né? E às vezes até o significado de chamar a atenção também. Então a dor é muito complexa, a dor não é uma coisa só física, a dor ela também tem um aspecto emocional muito importante.
É por isso que, quando a gente percebe que a coisa está ficando crônica, é bom procurar ajuda. Não adianta ficar tomando analgésico aí por conta própria, né? E o tratamento moderno hoje da dor, né? A medicina intervencionista da dor é uma arma muito importante que a gente tem e ela é assim, muito eficiente para vários tipos de dor, mas ela tem que ser usada dentro de um arsenal de onde o paciente está no centro, mas a gente tem uma série de profissionais que olham pelo paciente. Então, tem os psicólogos de dor, psiquiatras de dor, fazer atividade física, reabilitação desse paciente, aspectos nutricionais desse paciente. Então, o paciente com dor crônica, ele precisa ser cuidado em todos os seus aspectos. E daí a medicina intervencionista da dor é muito importante para, junto com esses outros profissionais, ajudar o paciente a vencer aquilo, né? Verdade. Qual é o tipo de dor que mais aparece dor de para coluna, vocês? Né? Hoje, dor de coluna é uma epidemia. Eu acho que hoje, em torno de 10% da população mundial, nesse momento hoje, ela tem dor na coluna. Né? E nós todos vamos experienciar dor na coluna, em torno de 40% nós temos chance de 40% de nós termos dor de coluna durante nossas vidas. Né? Mas por que será? A Muita dor tensão, coluna, muito a dor estresse? na coluna, ela tem todas as coisas hoje que a vida moderna leva hoje, ela interfere na dor na coluna. Então, a parte genética é importante na dor na coluna, mas as outras partes, por exemplo, o sedentarismo, o estresse, a obesidade, né? Então, tudo isso, o tabagismo, o excesso de bebida, tudo isso vai favorecer com que apareça dor nas costas, porque, de uma certa forma, o disco lá, ele está lá no centro da coluna, né? Posso mostrar aqui o disco? Dá tempo, Fabi? Dá? Pode mostrar. A gente pode mostrar aqui o disco, ó. O disco é uma estrutura, né, bastante conhecida, a hérnia de disco, todo mundo fala, né? Então, o disco é uma estrutura muito importante na coluna, que está localizada entre duas vértebras. A gente tem, desde a coluna cervical até a coluna sacral, a gente tem 23 discos, né? Então, o disco está localizado aqui entre duas vértebras, e o disco ele é a primeira estrutura do nosso corpo que começa a envelhecer. Se a gente fizer uma ressonância magnética em adolescentes, entre 15% e 20% deles já vão ter algum grau de degeneração do disco. Né? Agora, isso não tem relação com a dor. Então, hoje, tem muita gente que o médico não pode operar o exame de imagem. O exame de imagem não tem nenhuma correlação com a dor. Se todos nós aqui fizermos hoje uma ressonância da coluna, a chance de termos uma hérnia de disco na coluna é muito grande. 70%, 80%, né? Bom, eu vou chamar um intervalo rapidinho, mas quando a gente voltar, aí eu quero saber por que todo mundo pode ter, assim, todo mundo tem essa chance de encontrar aí uma hérnia de disco se for fazer um exame desses. Tá ótimo. Então, a gente volta daqui a pouquinho falando sobre dor, né? Falando mais sobre dor e como tratá-la. Até já. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje estamos falando sobre dores crônicas. Eu estou conversando com o Dr. Fabrício Dias Assis, que é médico intervencionista da dor. A gente estava falando, quando encerrou o primeiro bloco, né, a respeito da hérnia de disco. Mas por que tanta gente assim pode sofrer esse tipo de problema? E por que o disco se degenera tanto assim? O que acontece, Patrícia, é que são duas situações. Então, o disco, ele é uma das estruturas que mais difícil de encontrar vaso sanguíneo. Então, o nutriente tem já uma certa dificuldade desde o início de penetrar para o disco. Ele chega através de difusão dessa parte do ossinho para dentro do disco, né? A gente pode ver. Então, na verdade, o nutriente ele vem da parte do osso para o disco. A gente imaginar que isso aqui está tudo ligado por músculos, né? Então, se houver qualquer situação que aumentar a pressão do disco, seja porque esse músculo está tenso, por estresse, por uma má postura, seja porque existe um peso excessivo por obesidade, ou porque carregou um peso lá na academia, ou no trabalho, além, ou em casa mesmo, pode ser até uma causa aguda, então esse nutriente vai ficar mais difícil de chegar dentro do disco. Imagina que o disco é igual um chiclete Bubalu.
Então ele tem uma capa dura por fora e uma gelatina por dentro. Então como é que ele vai envelhecendo? Essa capa ela vai ficando mais enfraquecida até que uma hora ela rompe e a gelatina vaza de dentro para fora. Então isso é a hérnia de disco, né? Você imagina um pneu careca onde forma um bico naquele pneu ali. E no disco forma o bico até que aquilo pode romper realmente e aquele núcleo, aquela gelatina de dentro do disco, ela vaza para fora. E aí o que acontece é que o osso acaba batendo um no outro? Não, é o que isso? acontece daí... Então aqui tem uma representação bonitinha de uma hérnia de disco, ó. Então a gente vê que... Um pouquinho para cá, ó. Dá para ver assim? Aqui é a hérnia de disco, ó. Estou colocando direito. Isso. Então o que a gente vê aqui, ó, o disco, dependendo vamos pegar uma circunferência de 360 graus do disco todo, né? Dependendo para onde ele sai, pode não haver nenhum sintoma. Para que haja o sintoma, o disco tem que pressionar esse nervinho que sai aqui nesse buraquinho que a gente chama de forame. Então, nesse caso aqui, o nervo ciático. Então, daí a pessoa vai ter dor na perna. Mas se o disco estiver saindo um pouquinho mais para frente, por exemplo, isso pode ser assintomático, sabe? E por que o nervo dói? Não é só pela compressão do disco dessa gelatina. É também porque, como falta nutriente dentro do disco, então a produção do metabolismo lá dentro é feito com respiração anaeróbica, então é muito ácido por causa da produção de ácido lático lá dentro. Então, quando esse disco vaza, ele irrita quimicamente o nervinho. Então, a dor da hérnia de disco não é causada só pela compressão, é causada também por uma sensibilização química. Você banha de ácido aquele nervinho e acaba, então, o paciente tendo aquela dor. E por isso que algumas vezes a cirurgia está perfeita, o médico vai lá, tirou a hérnia, só que o nervo continua inflamado porque ele foi banhado de ácido anteriormente, né? E aí demora para curar isso, quando ele é banhado de ácido assim? Dependendo do tempo que aquele nervo foi exposto ao ácido, aquilo às vezes nem nunca vai curar completamente, né? Entendeu? Complicado. Porque mesmo que você tire tudo lá, o paciente ainda vai estar com o nervinho um pouco inflamado. E por isso que os procedimentos são importantes, porque você consegue identificar exatamente de onde está vindo a dor e consegue atuar naquele nervinho, injetando um remedinho direto lá para tentar acelerar esse processo e fazer com que isso aconteça de uma maneira melhor, né? Nesses procedimentos, então, para esse tipo de patologia. Então, antes de fazer uma cirurgia ou outras coisas assim, então hoje tem uma série de procedimentos que podem ser tentados para dor na coluna, por exemplo, e com resultados tão bons quanto a cirurgia. Não é porque são menos invasivos que os resultados são piores. Então é para evitar uma cirurgia mais invasiva. Tenta-se antes. Hoje, entre o tratamento conservador propriamente dito e o tratamento cirúrgico de um paciente com dor na coluna, tem uma série de procedimentos que podem ser feitos. É claro que tem aqueles pacientes, Patrícia, que precisam da cirurgia, um pinçamento pelo osso, alguma coisa assim, tem que ir lá e tem que raspar aquele ossinho e tirar. Mas cirurgias de hérnia de disco, dor lombar por desgaste da coluna, essas coisas, hoje as cirurgias cada vez são menos necessárias. E a gente sabe que existe uma superindicação de cirurgias hoje de coluna, né? Existe uma tendência mundial hoje, ninguém quer operar coluna hoje. Todo mundo sabe que a cirurgia de coluna hoje ela não traz aquele alívio esperado para todos os casos. Muitos os casos operados, os pacientes continuam com a mesma dor, ou às vezes até pioram aquela dor que tinha antes da cirurgia, né? São 20 a 30% dos pacientes que operam, em um ano eles estão iguais ou pior do que antes de operar. Então, que desespero, né? Você vai para operar para melhorar e piora. Porque você não vai... É a dor crônica que a gente estava conversando. Você pode melhorar a biomecânica da coluna, mas você não vai tirar a dor do paciente, né? Então, hoje tem uma série de coisas antes de você buscar procedimentos mais invasivos para você poder tratar a dor da coluna, principalmente. Estou falando de dor da coluna aqui, mas isso pode ser extensível a outros tipos de dor também, né? São pacientes com dor relacionados ao câncer, por exemplo, também. Hoje, uma série de procedimentos para esses pacientes também, né? Lembrar que a dor é o principal sintoma no paciente com câncer, né? E o principal sintoma que leva a sofrimento ao paciente com câncer também, né? O tratamento da dor é uma coisa milenar, de 5.000 anos, né? Os chineses faziam acupuntura já, a utilização
né, do ópio, né, que é o precursor da morfina, dos opioides, já também pelos chineses já há 5.000 anos antes de Cristo, né? Então, o tratamento da dor é uma preocupação muito antiga, na verdade. Verdade. Vamos mostrar, então, quais são, né, como funcionam os procedimentos intervencionistas. Mesmo dentro dos procedimentos intervencionistas, a gente tem uma escada com relação à complexidade, né, de procedimentos menos invasivos. Então, aqui eu trouxe, são 2 agulhinhas aqui. A gente consegue ver essas agulhinhas aqui, né? Então, vocês percebam que a agulha, ela tem uma ponta, tá dando para ver a pontinha aí? Sim. Então, a ponta, ela é desencapada, ela é toda encapadinha, e a ponta é desencapada, a gente chama de ponta ativa, né? Então, é uma agulha bastante fininha, e essa é uma agulha de radiofrequência. Então, a radiofrequência é um procedimento cada vez mais utilizado hoje para tratamento de diversos tipos de dor, né? E a gente está falando aqui de dor da coluna especialmente. Então, com essa agulha aqui, a gente consegue tirar vários tipos de dor. Nessa pontinha desencapada, então, é aplicada uma corrente através dessa agulha, e essa corrente age só na ponta desencapada, onde o calor é produzido. Toda essa outra parte aqui, ela é isolante, né? Ela é isolada, então o calor não vem para cá. Então você consegue, por exemplo, queimar um nervinho específico que está causando uma dor, por exemplo, da artrose, ou às vezes tirar uma hérnia de disco também, alguns tipos de hérnia, queimando através dessa agulha também. Legal. E são procedimentos muito precisos, né, que são normalmente feitos guiados por raio-x. Hoje, cada vez mais, o ultrassom está sendo utilizado em alguns procedimentos também. Então, você consegue, são procedimentos muito assim, elegantes, né, que você seleciona muito bem o alvo, muito específico, e você consegue daí melhorar a dor por um longo período desse paciente, né? Como que é feito? Por exemplo, o paciente tem uma dor aí da hérnia de disco, vai? Sim, o paciente aqui deitado, por exemplo, de barriguinha para baixo. Uhum. Então a gente consegue chegar lá no nervinho, guiado pela imagem. Mas só encosta na pele ou a agulha Não, a entra agulha como uma injeção? Entra e ela vai encostar a pontinha lá no nervo. Então a gente, radiologicamente, a gente está olhando e também a gente consegue fazer a estimulação daquele nervinho. O paciente contou, estou sentindo um formigamentozinho exatamente na área da minha dor. Então a gente vai lá e aplica a corrente naquele nervinho. Que legal. Então o paciente consegue aliviar a dor de diversos tipos de dor, desde neuralgia do trigêmeo, dores do câncer, dores de coluna, alguns tipos de dor de cabeça também, né? Com a radiofrequência, tá? Muito legal. Então, esse é um procedimento nos Estados Unidos, a gente não tem dados no Brasil. De 98 a 2005, esse procedimento de radiofrequência de coluna lombar, de 270 mil procedimentos em 2005 para 1,5 milhão de procedimentos 5 anos depois. Então, aumento de mais de 5 vezes, mais de 400% na utilização dos procedimentos de radiofrequência, né? Que legal. Além da radiofrequência, aqui também eu trouxe, esse é um marca-passo, tá? O marca-passo é o mesmo mecanismo do marca-passo do coração mesmo. Então esse é utilizado para alguns tipos de dor, principalmente alguns tipos de dor que a gente chama de neuropática, e que, na verdade, é um degrau um pouco mais avançado do que a radiofrequência. Normalmente, para se chegar nesse procedimento, outros procedimentos já foram tentados antes. Mas é um procedimento extremamente benéfico, principalmente para pacientes com dor do diabetes, né, polineuropatia diabética, dor causada pelo herpes zoster, pacientes que já operaram a coluna e têm o que a gente chama de síndrome pós-laminectomia, né, que são dores que se sustentam mesmo após a cirurgia, como a gente já comentou aqui antes. E são extremamente interessantes. Uma bateria dessa você implanta dentro do paciente, igual um marca-passo, né? E uma bateria dessa hoje dura em torno de 10 anos, mais ou menos, né? E para esses casos é extremamente efetivo no alívio da dor, para esses casos que eu falei. Uhum. E trouxe aqui também um outro aparelho, um outro dispositivo, né? Na verdade, esse dispositivo é o dispositivo que a gente chama epiduroscopia. Então, é uma cânula, na verdade, que permite a gente fazer
cirurgias de hérnia de disco e cirurgias para liberação dos nervinhos, né? Então, através de uma agulha que é colocado essa cânula, esse catéter aqui, e a gente tem uns furinhos aqui atrás, né, que eu consigo colocar uma câmera aqui por dentro, e eu trabalho, então, com uma câmera aqui por dentro, olhando na televisão e operando, liberando os nervinhos por dentro de uma agulha. Então, para alguns tipos de hérnia, não é para todo tipo de hérnia de disco, é claro, são para pacientes selecionados, precisam de uma avaliação criteriosa para saber o procedimento, mas para alguns tipos de hérnia contida e alguns tipos de pinçamentos de nervos, é extremamente interessante. O paciente faz com anestesia local e uma hora e meia depois está indo embora andando para casa nesses casos. Então, são procedimentos menos invasivos, mas não são menos efetivos, eles são tão efetivos quanto os procedimentos cirúrgicos. Tá? E o tempo de recuperação é bem mais rápido, né? Bem mais rápido, você não tem o custo de internação. Então, hoje ainda, infelizmente, esses materiais são um pouco caros no nosso país, mas mesmo assim, uma análise de custo não existe no Brasil, mas existe fora do Brasil, e é extremamente vantajoso, porque os custos hospitalares hoje são muito altos. Então, você deixar o paciente fora do hospital, você fazer com que ele tenha uma recuperação muito mais rápida, isso acaba ficando muito mais barato o tratamento. E mais cômodo para o paciente também, né? E mais cômodo para o paciente, né? Não fica internado, pode ir embora rapidinho para casa. Exatamente. O que acontece é que são procedimentos que muitas vezes têm indicações muito precisas. Então, o que não pode haver é uma superindicação desses procedimentos para não haver um desperdício desses materiais, né? Ok, a gente vai para o intervalo mais uma vez, mas daqui a pouco a gente volta falando mais sobre dor, falando mais como métodos, né? Métodos menos invasivos para tratar a dor. A gente volta já já, não saia daí. Estamos de volta com análise direta, estamos falando hoje sobre dor crônica. Como tratar uma dor crônica com o Dr. Fabrício Dias Assis, que é médico intervencionista da dor. Quem faz exercício físico, né, também costuma sentir muita dor, né? Principalmente se acabar aí exagerando um pouco nos exercícios, né, ou fazendo algum movimento errado. Essa é uma ótima questão, Patrícia, porque o exercício, na verdade, ele é uma das principais formas para tratamento da dor, né? Agora, o que a gente vê é que existe muita lesão em academia, em tratamentos com personal trainer, às vezes, que acham que o paciente é um super-homem, né? Acha que ele quer ser o mais forte do mundo. E não, hoje o conceito é de bem-estar, é deixar a pessoa apta fisicamente para que ela envelheça com saúde, né? E não fazer exercícios para testar o limite das pessoas. Acho que isso aqui acontece muitas vezes. Hoje está muito em moda, por exemplo, o crossfit, né? Então, o crossfit, ele pega pessoas normais para fazer exercícios de exército. Então, Nossa, meu Deus. Tem muita lesão em coluna, muita lesão em joelho, muito pesado. Então, o exercício é muito importante. Agora, é muito sério e é fundamental que ele seja orientado por profissionais preparados, para que não haja uma piora do próprio problema ou que não crie novos problemas com os exercícios. Principalmente porque tem algumas aulas de academia que lotam, né? É muita gente para pouco professor, né? Às vezes é um professor, a sala lota, ele não consegue, claro que não consegue ver todos os alunos ao mesmo tempo. E é preciso tomar cuidado com movimentos errados também, não é? E com os modismos também, né? É muito importante você fazer o exercício da maneira certa. Isso que você falou tem todo sentido, porque quando você vai muitas vezes na academia, você não tem aquela orientação adequada, né? Não tem profissionais para todos os alunos que estão lá, como você disse, para ver cada um como está fazendo, mas também os modismos, como o crossfit que eu disse hoje, tem vários outros por aí, onde não que seja ruim, mas não é para todo mundo, nem todo mundo está preparado para exercer aquela atividade, né? Para o jogador de futebol entrar em campo, ele precisa se preparar muito, o seu corpo precisa ser muito preparado antes daquilo.
Então não adianta... Ele já é um atleta, né? Ele já faz aquilo todo dia. Exatamente. Nem né? todo exercício pode ser realizado por todo mundo. Nem todo mundo está preparado para fazer aquilo. Então o que a gente vê hoje é uma assim, quantidade muito grande de lesões que são, na verdade, feitas dentro da academia. Né? Já teve algum caso no seu consultório que você chegou a ficar meio impressionado? Nossa, não vou, né, não vai ter jeito esse caso, vai ter que ir para uma cirurgia séria, e a pessoa se recuperou? A clínica de dor ainda não é tão difundida no Brasil. Então, quando os pacientes chegam normalmente para a gente, eles já chegam com uma sacola de exames, falando assim: doutor, o senhor é minha última chance. Então, a gente está muito acostumado com isso, na verdade, de ter os pacientes já que passaram por vários tratamentos e com experiências frustrantes de tratamento e está um pouco já desacreditado. Mas o que eu digo é que sempre tem como aliviar a dor. Se a pessoa fizer o tratamento, não adianta também esperar que as coisas caiam do céu, porque o procedimento ele pode aliviar a dor, como eu disse no começo da entrevista, mas é muito importante você munir o paciente de uma série de profissionais, às vezes, para cuidar dele como um todo, porque a dor ela não é só física, né? Então a gente precisa muitas vezes de psicólogo, às vezes até psiquiatras mesmo, do fisioterapeuta, de alguns casos terapia ocupacional, nutricionista. Então cuidar da sua saúde é a melhor maneira de cuidar da dor também, né? E a participação do paciente é fundamental para que ele melhore. Ele tem que ter uma participação ativa no tratamento, Patrícia. É verdade. E importante, assim, que a pessoa, ao perceber uma dor que está insistindo ali, né, começa a se tornar insistente, e procurar uma ajuda médica, Que né? procure ajuda, porque quanto mais tempo, como a gente disse, mais difícil também da dor melhorar. Então, a melhora da dor também ela tem relação com o tempo que o paciente tem de dor. Então, quanto mais tempo ele tem de dor, mais sensibilização ele tem, mais, às vezes, depressão ele tem, né? Mais limitado ele vai estar. Então, é muito importante, sim, a pessoa procurar o profissional para ajudar o mais rápido que ele puder. Que ele puder. Sim. Eu queria que você passasse um contato, um e-mail, site, Facebook, contato nas redes sociais. Eu trabalho numa clínica própria em Campinas, o Singular. O telefone de lá é o 19 33 25 15 22, né? E trabalho aqui também no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Hoje, infelizmente, ainda a especialidade não é difundida no Brasil da maneira que deveria. Nós temos um curso de formação em Campinas hoje, anual, para 30 médicos. Então, a cada ano a gente forma 30 médicos no Brasil. Hoje nós somos... existe um título internacional da especialidade que chama FIP. Nós somos em 14 médicos no Brasil hoje, e dos quais 8 passaram pelo Singular por formação. Mas então não é no Brasil inteiro que tem, mas já cada vez mais as pessoas conhecem isso hoje e procurem, porque a dor tem tratamento. E é importante a participação ativa das pessoas para que possam também ser aliviadas da dor, né? Não esperem cair do céu. Verdade. Um contato de redes sociais, para quem tiver dúvida, quiser saber onde existe esse tipo de tratamento? É o singular.med.br. Tá? Tem o site, tem o blog ali, tem muita informação no Singular. E tem sites também, por exemplo, da sobramid.org, que é a Sociedade Brasileira, né? De Medicina Intervencionista de Dor. Então, são todos sites que as pessoas podem buscar bastante informação de dor ali. Ok. Bom, o tempo está acabando, a gente, né, vai ter que encerrar o programa, mas eu já te convido a voltar para a gente falar mais sobre esse tipo de tratamento. Eu voltarei com o maior prazer. Para mim, eu agradeço o convite e estamos à disposição aí. Muito obrigada. Obrigada a você que está em casa também. Entre no facebook.com/programa Análise Direta e assista lá esta edição e outras edições do programa. Você pode também mandar sugestões para nós de entrevistados e perguntas também. Então, a gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau.